Olá, pessoal! Hoje nós vamos encerrar o nosso livro com as duas últimas histórias de Maria. Mostrar a ilustração aqui. Será que vai contar a história de um Fusca? Tá parecendo, né? Vamos ver. Vamos ver. Minha primeira calça jeans. Eu pensei que era do carro, não é da calça jeans. Vamos ver como é que é a história da primeira calça jeans da Maria. Estava próximo o meu aniversário de 11 anos. Me olhava no espelho e me via já uma moça. Realmente parecia porque cresci além do tamanho normal para a minha idade. Não queria mais ser aquela menininha. Queria fazer coisas que minhas irmãs maiores faziam, como sair sozinha com as amigas, ir em reunião dançante. Era como se denominava o encontro de jovens que se reuniam na garagem da casa de um amigo. Aquilo era frequente nos finais de semana. Eu ainda não tinha idade, meus pais não me deixavam. Já não queria mais brincar de bonecas e fingir de cozinhar nas panelas de plástico. Mas continuava moleca. Subia em árvore, jogava taco, bolita, pulava corda, acompanhada de meus amigos da rua na qual morava. Essa transformação que começa a acontecer no nosso corpo na fase da puberdade gera um turbilhão de sentimentos. Não entendia muito bem. As mudanças também foram ocorrendo no comportamento. Fui uma adolescente que, vamos dizer, incomodei um pouco minha mãe. Não que não me comportasse bem, mas tinha certa revolta dentro de mim que não sabia muito bem explicar. Me irritava facilmente. Minha mãe tinha muita paciência e pedia: "Não faz assim, minha filha." Essa fase da vida é um período em que estamos firmando nossa personalidade. Ainda não sabemos o que realmente somos, o que realmente queremos. Meus pais sempre quiseram o melhor para nós em relação a tudo, mas principalmente em relação aos estudos. Foi então que eles acharam por bem eu ir estudar numa escola de freiras no interior do Rio Grande do Sul. Eu tinha apenas 11 anos. Ficar longe da família poderia ser um estrago muito grande no meu desenvolvimento afetivo. Essa decisão foi o conselho do meu tio, que era padre, e conseguiu uma bolsa de estudos para mim. A princípio gostei da ideia. Começamos a fazer um enxoval, pijamas novos, roupas íntimas, camisetas, blusões, etc. Estava contente, mas sabia que ficaria meses sem ver minha família. A escola ficava a mais de 300 quilômetros da cidade onde eu morava. Na época, as distâncias pareciam mais longas, porque os meios de transportes eram precários. Eu e minha mãe embarcamos num ônibus e fomos rumo à cidade de Sarandi. Chegamos lá à tardinha, depois de muitas horas de viagem. Eu me lembro que a escola era imponente. Havia uma escadaria em sua entrada principal até chegar a uma grande porta. Fomos recebidas por uma freira. Ela nos encaminhou à sala da Madre Superiora. Fomos recebidas simpaticamente por ela, que explicava detalhes para minha mãe de como seria a minha estada naquele lugar. Eu olhava curiosa para todos os lados. Não estava acostumada com aquele tipo de ambiente. Minha escola anterior era pública e muito simples. Ali não.
Havia uma imponência nos detalhes. Comecei a observar tudo que estava ao meu redor. O lustre era enorme. Tinha umas gotas de cristal. As paredes eram verde musgo, com os quadros de pintura a óleo de molduras douradas. Havia também uma parede com uma estante enorme, cheia de livros. A mesa da madre era de madeira maciça, muito antiga. No chão, um tapete com desenhos sobriamente coloridos. Minha mãe conversava atenta com a freira e eu comecei a olhá-la e já sentir saudade, mesmo ela ainda estando ali. Não tinha noção que minha vida mudaria tanto, sem ver minha mãe todos os dias, estar ali no meio de estranhos. Mas não podia desistir, não podia decepcionar meus pais, que só queriam o meu bem. Queriam que eu estudasse numa escola de qualidade. Eles não poderiam imaginar como aquele período me deixaria tão triste e revoltada. Nem eu sabia. Depois da conversa, fomos conhecer toda a escola. Cruzamos com algumas meninas que seriam as minhas futuras colegas. Elas me olhavam com curiosidade. Segurava firmemente a mão de minha mãe. Não queria soltá-la. Não queria que chegasse a hora de vê-la partir. Conhecemos as salas de aula que ficavam enfileiradas em um corredor enorme, com um pé direito muito alto. Dava até um certo medo de andar por ali. Eu me imaginei sozinha de noite e me arrepiei. Aquela seria a minha nova casa por quase um ano. Conhecemos o refeitório. Lá havia diversas mesas e a cozinha era anexo. Já senti um cheiro bom de comida sendo preparada. Era possivelmente o nosso jantar, pensei eu. O pátio era muito grande. Havia corredores externos com muitos arcos e no meio um jardim bem cuidado. Chegou a hora de conhecer o dormitório. Esse então era a parte maior da escola. Ali havia aproximadamente umas 100 camas, uma ao lado da outra, e uma mesa lateral ao lado de cada uma. Começou a me dar uma angústia saber que dormiria naquele lugar tão impessoal, apesar de ser muito limpo e organizado. Não era exatamente como imaginava. Na verdade, nem imaginava. Após conhecermos toda a escola, voltamos à sala da Madre Superiora. Minha mãe precisava acertar mais alguns detalhes. A minha mala estava ali ao lado da cadeira onde minha mãe se sentava. A conversa se encaminhava para o fim e eu sentia um frio tão grande na barriga, uma vontade de chorar, uma vontade de dizer para minha mãe: não, quero voltar com você. Mas não podia fazer isso. Havia decidido junto que seria boa aquela oportunidade. Percebi nos olhos de minha mãe que ela também se sentia apreensiva em me deixar ali. Não porque a escola não fosse boa, mas eu era só uma criança e ficaria longe de casa por tanto tempo. Nós nos dirigimos à recepção. Meu coração batia forte. Sentia um frio gélido na minha face. Minha mãe, com seu sorriso terno, me olhou e disse: filha, tenho que ir. Vou sentir saudade. Fica com Deus. Uma lágrima rolou no seu rosto. E eu senti que não demoraria muito para que eu caísse no choro. Ela me deu um forte abraço e foi saindo devagar, de costas para a porta. Desceu as escadas,
olhando para trás e me acenando. Eu a vi se distanciar cada vez mais. Naquele momento percebi que não tinha volta. Eu estava ali sozinha, sem a minha mãe. A irmã que me acompanhava colocou a mão no meu ombro com um gesto de carinho e me disse: "Não se preocupe, você vai gostar de estudar aqui." As aulas já tinham começado há uma semana. Levei minhas coisas para um cômodo onde havia armários. Recebi a chave do meu. Arrumei todos os meus pertences. A irmã já me mostrou onde seria a minha cama. Em meio a tantas, na mesinha de cabeceira, coloquei a minha santinha que meu pai deu para minha mãe quando eu nasci. Ela me acompanha até hoje. Era hora do jantar. As meninas e as moças já estavam todas sentadas, esperando para se servirem. A comida tinha um perfume muito agradável. Fui apresentada para todas as internas. Na escola também havia alunos externos. Era uma escola particular muito grande. Por várias noites me deitava e não conseguia conter meu choro. Sentia muita saudade de casa. O meio de comunicação era só por cartas. As escrevia com frequência e ficava ansiosa para a resposta. Os dias foram passando. Aos poucos fui me acostumando com aquela rotina. O nosso despertador era uma irmã que rezava Pai Nosso e a Ave Maria às 5:30 da manhã. Era difícil acostumar aquela forma de viver para uma criança de apenas 11 anos, quase 12. Além das aulas convencionais no turno inverso, tínhamos aulas de canto, culinária, artesanato, pintura em tecido, crochê, tricô. Posso dizer que aprendi muita coisa. Acho que essa experiência de apenas um ano letivo me deixou um pouco revoltada. Por muito tempo culpava meus pais por terem me colocado para estudar naquela escola. Muito tempo depois, consegui entender a intenção deles. Era especificamente para o meu bem. Jamais eles quiseram me abandonar ou mesmo se isentar da minha presença. Mas adolescente guarda um pouco de mágoa. Finalmente o ano letivo acabou. Voltei para casa e meus pais me matricularam na escola da minha cidade. Fiquei feliz de estar de volta ao lar novamente. Acho que cresci bastante naquele ano na escola de freiras. Já me sentia uma mocinha. Minha mãe, para compensar toda a minha carência durante aquele período, me levou numa loja de departamentos e me deu vários presentes. Mas o que eu mais gostei foi a minha calça Lee, azul e desbotada. Fui convidada para a minha primeira reunião dançante na garagem da casa de uma amiga. Tive a oportunidade de vesti-la com uma blusinha de seda com estampas verde e laranja. Me senti tão linda. Jamais me esqueci daquele momento em que eu já não era mais uma criança, e sim uma moça. Assim pensava eu, começando sua vida social com sua primeira calça jeans. Ai, meu Deus, a adolescência, não? Oh, nossa adolescência. Bom, e agora, com muita dor no coração, eu vou ler para vocês a última história. Olha a ilustração. Um
tênis. O que será que vem por aí de história, não? Chama-se Meu All-Star Amarelo. Ai, que amor, meu Deus. Vamos ver, né? Como é que é essa história do tênis amarelo. Amigos são irmãos que escolhemos. Amigos que te acolhem, te entendem, que te mostram a verdade quando ela está obscura. Às vezes, não sabemos por que uma pessoa nos faz sentirmos tão bem ao lado dela. Simplesmente é. Devemos deixar ser, porque daí é espontâneo. E assim se explica esse sentimento tão intenso. A vida me presenteou com tantas pessoas especiais, pessoas em quem posso confiar, contar meus segredos, meus conflitos, sem ser julgados, somente ouvidos. Também essas pessoas especiais podem estar certas de que a recíproca é verdadeira. Além desses amigos que cruzaram o meu caminho, tive uma amiga extraordinária, minha prima, filha do meu tio, irmão do meu pai. Minha amiga, prima, irmã. Ela se chamava Márcia. Para os íntimos, Marcita. Era como eu lhe chamava. Crescemos juntas, estudávamos na mesma escola. Do 1º ao 4º ano, numa escolinha municipal. Depois do 5º ao 8º, numa escola estadual. Só com um intervalo de 1 ano, quando estudei naquela escola de freiras. Ela era um exemplo para mim. Estudiosa, super aplicada, inteligente. Eu, ao contrário, era preguiçosa, não gostava muito de estudar, tinha dificuldade de concentração. Ela me fazia aterrissar, me chamava para o planeta Terra. Fazíamos tudo juntas. Ela me ajudava nas tarefas e eu sempre na preguiça. Gostava mesmo era da rua, jogar vôlei, basquete, handebol. O mais lindo é me lembrar dela com aquele sorriso fácil, alegre, linda, amiga de todos, com um coração enorme. Marcita todos os dias dividia sua merenda comigo. Sempre levava mais para poder fazer isso. Lembro daqueles biscoitinhos recheados com goiabada. Tinham um sabor divino. Seu pai, meu tio, era proprietário de um supermercado. Daí a facilidade de poder consumir essas guloseimas. Também dividia com ela um pedaço do meu pão com mortadela, ou até o bolo de chocolate que minha mãe fazia. Mas sabe como é criança? A do outro é sempre melhor. Gostava demais das merendas dela. Nossa adolescência foi marcada por muita cumplicidade. Estávamos sempre grudadas, fazíamos tudo juntas. Ela participava das minhas descobertas, principalmente quando começamos a pensar em namorar. Eu me lembro do primeiro menino por quem me apaixonei. Ele era o popular da escola. Todas as meninas gostavam dele. E ele sabia disso. Não era nem um pouco humilde. Com o nariz empinado, passava a mão nos cabelos pretos, lustrosos e seguia em frente. Nem olhava para mim. Na hora do recreio, geralmente, sentávamos-nos numa espécie de banco no pátio da escola. Era um bloco de concreto onde havia os mastros das bandeiras. Ficávamos ali, só observando. Aquele primeiro amor platônico deixava meu coração sangrando. Parecia que ia morrer
por não poder gritar para o mundo sobre aquele sentimento, principalmente revelar a ele o que sentia. E minha prima estava ali para me ajudar a superar aquela tragédia. Tragédia, sim, porque adolescente multiplica o seu conflito 1000 vezes maior do que é. Ela também tinha o seu admirador, mas era menos passional do que eu, mais centrada, mais preocupada com seus estudos, com seu futuro. Éramos unha e carne. Fim de semana, adivinha para onde eu ia? Para sua casa, é claro. Ali fazíamos a festa, junto com suas 2 irmãs, uma mais velha e a outra menor. Marcita era a do meio. Minhas primas e meus 2 primos, seus irmãos. Começamos a sair à noite, já com 15 anos, na companhia de seus irmãos. Eles nos levavam ao clube da cidade. Ali dançávamos a noite inteira. Bons tempos. Sempre fazíamos competições de quem tomava mais rapidamente o guaraná bem gelado. Adivinha quem ganhava? Eu, é claro. Tinha essa habilidade. Fazíamos e ríamos à toa. Moravam numa casa muito gostosa, no centro da cidade. A casa era de estilo antigo, espaçosa, simples, mas muito confortável. Atrás da casa havia um pomar com frutas diversas: pera, limão, bergamota, pitanga, laranja, entre outras. Num domingo, numa tarde de inverno, minhas primas e eu resolvemos nos sentar no sol e comer laranjas e bergamotas. Foi então que surgiu a ideia de apostarmos quem comia mais laranjas. Só que daquela vez haveria um prêmio para a vencedora. Uma pediu um perfume da Avon, que era a sensação do momento. Outra pediu um blusão de lã da moda. A outra, uma bolsa de camurça. E eu pedi o meu sonho de adolescência: um All-Star amarelo. Colhemos as laranjas e começamos a comer. Ríamos tanto enquanto comíamos, era muito divertido. Elas começaram a desistir e eu firme. Só pensava no meu tênis novo. Até porque, se não fosse assim, não poderia comprá-lo. Não me lembro muito bem de quantas laranjas consegui comer. Acho que mais de 15. Depois, por muito tempo, não conseguia ver laranja na minha frente. Até hoje essa história é lembrada. Mas sabe o que aconteceu? Eu venci. Minhas primas me compraram o tão sonhado All-Star. Essas lembranças me fazem sentir uma saudade daquele tempo em que tudo o que devíamos pensar eram coisas banais, sem responsabilidades sérias, coisas simples que nos faziam muito felizes. E o mais fantástico é conservar essas memórias na história da nossa vida, lembrando com carinho daqueles momentos e valorizando-os. Pensar que cada fase é importante, por mais que pareça que não, que faz parte do nosso crescimento e amadurecimento, principalmente nos lembrar das pessoas que fizeram parte de cada uma delas. Minha prima, poucos anos depois, foi morar com sua família em outro estado, muito distante do meu.
Sofri tanto, senti tanta saudade. Na época era muito difícil fazer uma viagem distante para visitá-la. Quando minha mãe morreu, foi para a sua casa que fui com meu pai me consolar. Nosso reencontro foi maravilhoso. Ela, seus irmãos e meus tios nos acolheram com tanto carinho e amor. Passaram-se muitos anos. Nos encontramos por acaso no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Coisas do destino. Foi lindo. Parece que Deus pega o nosso braço e nos direciona para o mesmo lugar. E foi assim, sem havermos combinado. Nos encontramos no meio do caminho, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Nosso encontro, nossa amizade era exatamente a mesma. Tomamos caminhos diferentes em nossas vidas, mas o sentimento de amor sempre foi o mesmo. Hoje penso, por que não fui visitá-la mais vezes? Por que não fiquei mais próxima, mesmo à distância? É só quando perdemos que reconhecemos que não somos eternos, que a vida é um sopro, que a vida é uma viagem curta comparada com a eternidade, que nunca devemos deixar para depois. A vida é o aqui e agora, que estamos só de passagem. Agora ela deve estar lá, dividindo a sua merenda com seus irmãos celestiais e rindo de tudo isso que contei sobre nossa infância e adolescência, principalmente sobre a história do All Star amarelo. Ai, gente, quanta história linda. Quantas memórias, não, Graça? Lindas. Que bom que você dividiu algumas, né, das suas lembranças com a gente. Muito obrigada. Eu vou ler para vocês, para encerrar o vídeo, a biografia da Graça. Maria da Graça Matiello Lemos. Nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, e mora na cidade de Turim, região Piemonte, Itália, desde 2019. Casada com Pietro Gobo. Ela é graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Psicopedagogia. Trabalhou por 30 anos na Prefeitura Municipal de Viamão, na Grande Porto Alegre, como professora concursada de português e espanhol. Na Secretaria Municipal de Cultura, ministrou as oficinas de arte e educação no início de sua carreira. Atuou como coordenadora da Sala de Exposições de Curtis e também do Departamento de Memória Cultural. Nos 10 últimos anos, coordenou a biblioteca da Escola Municipal Santa Isabel, no mesmo município. Este é o seu primeiro livro, que a gente espera que venham muitos outros pela frente, para a gente se deliciar com muitas outras histórias. Fim. Foi lindo, não foi? Eu adorei, Graça, as suas histórias, viu? Muito lindo seu livro. Bom, como encerramos um livro, amanhã vamos começar um outro. E eu quero contar para vocês uma coisa. Esse outro livro é também de um amigo bem recente, mas que
ganhou meu coração. Ele chama-se Leandro Motim e, por coincidência, é também um gaúcho, conterrâneo da Graça Matiello. O livro dele chama-se Gaia e tem um subtítulo: Uma jornada ao centro do coração humano. Eu quero contar uma coisa muito importante para vocês. Hoje, dia 3 de abril de 2023, Leandro Motim, o autor desse livro, que eu vou ler a partir de amanhã, vai fazer comigo uma live no meu perfil do Instagram. São lives que eu faço toda segunda-feira às 19 horas. É um projeto que eu denominei de Café Cultural. Eu convido todos vocês que estiverem ouvindo este vídeo para acompanharem esta live, onde nós vamos conversar com o Leandro sobre vários assuntos, mas principalmente sobre o livro dele, que ele conta uma viagem maravilhosa que ele fez. Não só uma viagem por lugares da Terra, mas por lugares aqui de dentro. Tá bem? Se você estiver assistindo esse vídeo numa outra época, numa outra data, vai lá no meu canal, no meu perfil do Instagram. É o meu nome também, igualzinho aqui no YouTube. E procure essa live antes de acompanhar a leitura do livro do Leandro. Tá bem? Então amanhã eu volto para começar a contar para vocês essa história. Tá bem? Até lá então. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um. Tá bom? E agradeço mais uma vez a Graça Matiello por nos ofertar histórias tão lindas. Até amanhã, minha gente. Muito obrigada.